O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação. Pode sentar um bocadinho. Prezados irmãos, o Evangelho de hoje é meio longo e ele vai passando por várias abordagens. Então, se for pegar uma por uma, fica um tempo grande, mas eu queria acenar somente para uns detalhes, porque, por exemplo, no Evangelho de hoje, não deu nem para vocês, não sei se deu para vocês perceberem, aparece uma palavra que muitos de nós nem se lembra de ter ouvido: corbã, palavra corbã, e a gente fica pensando, o que será isso? Então, mais ou menos eu explico. Tudo começou quando Jesus e os seus discípulos caminhavam, e aí começou a discussão, porque os fariseus não largavam do pé de Jesus. Jesus era, como é que eu posso falar? Vigiado, dia e noite, todos os dias. De vez em quando a gente fica meio impaciente, aí eu me lembro de pior foi Jesus, que não tinha paz, nem para comer. Lavou a mão? Não lavou a mão? Quer dizer, era realmente uma antipatia que tinha o interesse de destruir Jesus, porque Jesus incomodava. Então eles queriam realmente calar Jesus, e os argumentos eram dos mais absurdos, dos mais ridículos. Eles, fariseus, faziam o que queriam. O rei Herodes era quem era. Tudo, eles não diziam nada, que eram todos coniventes, eram todos cúmplices, mas Jesus, que vinha
de maneira diferente. O João Batista já tinham conseguido matar. Agora precisa pegar Jesus. Então aconteceu isso de, seus discípulos comem sem lavar a mão. E a discussão ali foi grande, e por mais que Jesus argumentasse, eles não queriam entender, eles estavam de propósito com a cabeça fechada, com os olhos cegos, e daí pegavam esses pequenos detalhes e faziam um cavalo de batalha, porque eles todos estavam, repito, sentindo-se ameaçados pela diferença que Jesus fazia. E o povo amava, o povo ia atrás, o povo seguia, o povo queria. Ontem nós não lemos que não teve missa, mas ontem dizia, eles queriam pelo menos relar no manto de Jesus. Bastava isso, para se sentirem curados, se sentirem diferentes. E aí Jesus, então, falou. Não adianta eu ficar discutindo com vocês, tentando convencer vocês de que essa questão de lavar a mão é importante, mas não é tudo. E aí Jesus chega nesse ponto que eu acho que é o principal. Vocês conseguem desprezar pai e mãe por causa da esmola do templo. Então aqueles fariseus, mas por que eles estavam preocupados com a esmola do templo? Porque quem ganhava era eles. Eles tinham participação no lucro do que entrava no templo. Eles, os fariseus, que eram os donos do pedaço. E Jesus foi ali, na veia jugular, virou e disse: eu sei que muitos de vocês desprezam pai e mãe, põe o pai e a mãe para fora, nega ajuda, porque temos que pagar a taxa devida a Deus. E essa taxa que se pagava no templo tinha um substantivo próprio, tinha um nome próprio, é corbã. Por causa do corbã, aqueles homens religiosos, os santos, os puros, eles deixavam o pobre sem comida. O pai com mãe eles não deixavam não, porque era tudo ali da panela. Mas eles deixavam o homem pobre sem ajuda, porque eu preciso colocar ajuda no cofre do templo. E aí ele diz: hipócritas. Então essa que é a lição da missa de hoje. Então a gente precisava ver se nós também não estamos sendo hipócritas, em nome da ajuda que vem para a gente mesmo, a gente deixa o irmão desvalido, o irmão sem guarida, o irmão sem apoio. Então eu só queria dizer, porque se você ler de novo, talvez você nem reparou, mas tem essa palavra corbã. E o que será corbã? Repito, é um nome próprio, é um nome técnico para a esmola do templo. Então eles, como estavam interessados no lucro do templo, porque eles eram donos do templo, eles falavam: não, Deus precisa receber a parte dele, ele tem que ser louvado, adorado e amado. E em nome dessa esmola, dessa colaboração, se esquecia do próximo. A miséria era grande, a miséria era total, aquele povo vivia como ovelhas sem pastor, mas eles eram guias, e Jesus chamava: vocês são cegos guiando cegos. Jesus se colocava muito incomodado com essa falta de amor, essa falta de caridade.
Então eu queria ir lá para a primeira leitura, aonde foi feita hoje a descrição, pelo menos dos 2 últimos dias, 6º e 7º dia, aonde a gente vê o grande tema: Deus nos criou a sua imagem e semelhança e viu que tudo era bom. Então era isso que eu queria que a gente não desistisse da causa. Por isso que eu falei no começo, a gente não ficar indiferente. Porque você veja, aqui na praça da igreja está morando um monte de gente que vem, que vai, e eu sou um que digo: o certo seria fazer uma pesquisa, tentar, mas a gente não pode se aproximar, não pode ter agrupamento, entendeu? Quer dizer, a gente encontra um monte de desculpa e se acostuma com a ideia. Então estão dormindo aí na varanda. Eu pelo menos não faço como outros fazem, que é antes de escurecer, pega uma mangueira d'água e molha tudo, para o pobre não ter nem onde dormir. São Paulo disse que o governador mandou colocar pedra embaixo dos viadutos, para o povo não dormir embaixo do viaduto. E depois ele vem preocupado com a vida dele, hipócrita, e a gente tem que aguentar. E eu jurei que não ia falar para não perder o humor. E tem outra coisa, eu tenho que tomar cuidado, porque tem muita gente daqui que gosta disso, gosta dessa laia, dessa raça, e é capaz de dizer: não vou mais na igreja porque o padre é agressivo. Então é bom a gente não falar nada. A gente é levado a ficar neutro, porque se você fala, machuca alguém que está querendo mamar na teta, não quer se desalojar, está vendo se sobra alguma coisa para si. Daqui a 2 anos tem eleição, se entra nela. Então tudo isso está no Evangelho, é antigo, e não era para ser assim, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É isso que eu queria dizer. Deus é bom, nós somos bons em essência, o que não pode a gente deixar que isso nos perca. É preciso que nós despertemos em nós essa nossa responsabilidade. Aí eu quero agradecer. Faltou arroz do Bom Pastor, a gente pôs um recadinho, o povo respondeu. Gente simples que talvez está sem comer arroz o mês inteiro, mas trouxe o arroz para o próximo. Então a gente vê que existe ainda muito sinal de bondade, de solidariedade. Então a gente não pode perder isso. A gente tem que resgatar, principalmente vocês que são mais jovens, que estão ainda começando. Comecem certo, não vão atrás dos velhos carcomidos. Se renovem, para que a gente possa ainda ter esperança de um mundo melhor, antes que tudo se acabe. Porque quando a gente olha tudo isso, a gente diz: é o fim do mundo. Mas não é. O mundo está só começando. Deus fez o 7º dia e descansou. Ele quer ver agora a nossa produção. Houve o pecado? Houve. Mas Ele já mandou seu Filho para consertar. Mas parece que nós não nos acordamos ainda para essa mudança, para essa volta ao primitivo. Então é tudo isso que deixa a gente bastante desesperado, mas a gente não pode, porque um dos dons de Deus é a esperança, a gente saber que ainda existe uma luz, e é Ele que veio nos iluminar. Então peguemos essas lições de hoje. Deus me fez bom, eu não posso perder essa bondade. Em nome de Deus,
ser insensível, mas eu tenho que viver o amor. Não é o amor I love you, é o amor compromisso, é o amor partilha. Eu diria assim, é o amor perdão, isso que eu tenho que pôr no meu coração, eu tenho que perdoar esses, porque se eles não têm futuro, nós temos, e é com aqueles que ainda querem viver, que eu tenho que ter compromisso com a vida, porque a vida passa, vocês sabem, de repente, passa, mas é preciso que a gente viva nesse amor que não passa, para a gente ainda